No livro do profeta Daniel, considerado um profeta maior, aqueles que escreveram mais e que têm um conteúdo mais abrangente. Daniel capítulo 9, nós estamos tratando nas segundas-feiras o que há por trás das orações. Nós temos os nossos motivos para orar. Cada um tem uma história. Por exemplo, a mãe de Samuel, capítulo 1 do livro do profeta Samuel. Ela era estéril, então ela sonhava com um filho. Então, quando você lê e estuda a oração de Ana, fica bem claro qual era a sua situação. E em todos esses casos, pedindo um milagre. Nós sabemos de Josafá. Josafá tinha uma parada indigesta, que eram os inimigos de Deus. E Israel jamais poderia enfrentar o exército inimigo. E ele fez uma oração ao Senhor, e Deus, numa noite só, numa pancada só, matou 185 mil soldados inimigos. Vocês estão entendendo a história? Eu não sei qual é o milagre que você tem buscado. Não sei quais são os seus problemas, mas nós cremos no Deus dos milagres. Nós cremos no Deus sobrenatural. Deus é o Deus que atende. E hoje nós vamos estudar uma oração muito conhecida, mas é uma oração intercessória. Não era uma oração por si mesmo, que é o caso de Daniel. Daniel está intercedendo pelo povo de Deus. Ele queria entender a história. Por que é que Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém e o templo de Salomão e levado o povo dele para ser escravo na Babilônia? E para Daniel não fazia sentido. E ele estudando, ele percebeu algo. Tem um mistério aqui. Aí ele começa a jejuar e orar para entender o mistério de Deus. Vamos ler rapidamente, não vai dar, o assunto é muito vasto. E a gente tem muita coisa aqui. Mas vamos ler em uma só voz, Daniel capítulo 9, de 1 em diante, até um certo ponto. Vamos ler juntos? Em uma só voz, pausadamente. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, e que foi constituído sobre o reino dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te temam e guardam os teus mandamentos.
temos pecado e cometido iniquidades, procedentes perversamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramassem sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pelo justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua lei e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornam Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor.
Amém. Então fica claro, eu acho que não existe uma oração de arrependimento, oração intercessória. Nós conhecemos a oração de arrependimento de Davi, que é o Salmo 51, depois que ele mata um homem para ficar com a mulher dele, não é não? Davi mandou matar Urias para ficar com Batseba, mas aí Deus julga Davi, o filho que ela se engravida, Deus mata, e aí ele se arrepende, e Deus diz: Davi, da agora para frente, só vai haver desgraça na sua família. Não brinca com Deus não, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então Davi matou para ficar com a mulher do homem, o tal de Urias, ela engravidou, Deus mata a criança, e depois que ele se arrepende, Deus fala: está resolvido, você está perdoado, mas de hoje em diante, a espada não se afastará da tua casa. E foi uma desgraceira. Irmão matando irmão, estupro, incesto. Pensa numa família desgraçada, foi a de Davi. Não brinca com Deus não, não se brinca com pecado. Deus não é lesado. Não fica achando que Deus é misericordioso e que você vai seguindo o profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A hora que você vê, o pau já está nas suas costas e não tem mais saída. Davi então se arrepende, isso a gente sabe que é o Salmo 51, no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração também, depois, é o Salmo 32, né? Que ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em palha de estio. Disse: confessarei ao Senhor o meu pecado. Sim, confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a iniquidade do meu. Entendeu? Isso aí é o Salmo 51, Salmo 32. Amém? Então Deus é um Deus que através de Jesus Cristo nos perdoa os pecados. Não há nódoa de pecado que o sangue de Cristo não perdoa. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Ainda que se tornarão como a lã. Isso aí é Isaías 1, 18, 17, 18. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados, por amor de mim, dos teus pecados. Já não me lembro. Deus é o Deus que tem a divina amnésia. Ele esquece. Pecado perdoado é pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Diga comigo novamente. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Amém? Então não tem pecado que o Senhor não perdoa. Então nós já falamos aqui que Deus perdoou a Davi, que Deus perdoa a qualquer um. Isso é para você e para mim. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,9, 1,7b, né? E o versículo 9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. 2,1: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2,1. Tudo aqui falando do sangue de Jesus. O sangue, eu estou falando bem rápido, irmãos, por causa do nosso horário. Então, a nossa ênfase aqui é: Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Porém, às vezes, as consequências da história, teremos que arcar com elas. Amém? Então,
Deus perdoa, mas depois você é responsável pelos seus atos. Não briga com o pecado, não. Larga de ser idiota. Pensa no azar. Pior que praga de mão é praga de Deus. E o povo de Deus tinha brincado com Deus. Irmãos, é porque eu tenho que falar 1 milhão de coisas. Quando Deus faz a lei com Moisés e renova depois com Josué, em Deuteronômio, no capítulo 8 e no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus fala das bênçãos e maldições. Da bênção se obedecesse, mas se fosse lesado, se fizesse de lesado, chicote no lombo. Então, não sei se eu quero aleluia, mas eu aceito. Valeu, Bruno. Mas é verdade de Deus. Irmão, Deus é maravilhoso, Deus está do seu lado, Deus te perdoa. Acerta a sua vida enquanto dá tempo, enquanto não há consequências dos seus atos. Pecado confessado é pecado? Pecado perdoado é pecado? Então pensa nisso aí. Então, na reedição da lei, na renovação da aliança com Moisés, 30 e tantos anos depois, primeiro foi no Sinai, e depois, quando Josué, depois de 5 anos de batalha, conquista a terra prometida. Então faz aquele culto maravilhoso, e Josué renova a aliança com o povo de Deus. E no capítulo 8 e 28 de Deuteronômio, ali está a pregação feita pelo reverendo Moisés, que deveria ser lida pelo seminarista Josué. A liturgia também é todo o livro de Deuteronômio. Então no capítulo 8 e no capítulo 28 fala: se vocês obedecerem, vocês terão o melhor da terra. Essas bênçãos vos acompanharão. Aí vai falando a bênção disso, a bênção daquilo, a bênção na casa, a bênção na família, a bênção no comércio, a bênção na fazenda, a bênção no trabalho, a bênção. Se obedecer, mas se não obedecer, essas maldições correrão atrás de vocês e alcançarão. Mas o povo se fez de besta, viraram tudo bruxo, satanista, queimando menino, fazendo sexo para os demônios, naqueles cultos pagãos, e aí vem o cacete. Josué, as 10 tribos do norte foram levadas para o norte, para a Síria. E depois passou um tempo, a turma de baixo não aprendeu a lição com a turma do norte, veio o cacete dobrado com Nabucodonosor, e Deus falou: 70 anos estão determinados. Isso aí está lá na profecia de Jeremias. E quando Daniel estudava o profeta Jeremias, ele viu essa história dos 70 anos. E Daniel foi longevo. Entrava rei, saía rei, entrava rei, saía rei, e lá estava Daniel. Era o homem mais importante da corte de todos os tempos. Quem entendia do mexido era o tal do Daniel. Irmão, vocês vão ter que me dar essa reunião de segunda-feira o mês inteiro, que vocês estão brincando comigo. Falar sobre profecia, sobre isso aqui, de uma vez só não dá não. Mas é que eu estou querendo vejamos aí Jeremias 29 Jeremias 29, de 4 ao 14. Jeremias 29, de 4 a 14.
que eu estou querendo dizer? Aqui eu estou cortando, estou fazendo atalho. Foi esse trecho aí, de Jeremias 29, que o profeta Daniel entendeu o mistério. São 70 anos. E por causa disso, ele entrou em oração e jejum, pedindo a misericórdia do Senhor. Então foi aí, esse texto que nós vamos ler, que Daniel foi despertado pelo Espírito Santo de começar a fazer uma campanha de oração em favor da libertação do seu povo. Então vamos ler aí pausadamente, Jeremias 29, de 4 a 14. Do mesmo jeito, vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dela ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Está claro ou não está claro? Essa profecia, Deus disse a Jeremias escrever e passar como se fosse um jornal para o povo de Israel que estava escravizado na Babilônia. Porque existiam os falsos profetas dizendo o seguinte: logo, logo a gente volta para Israel, para Jerusalém. Logo, logo a gente volta para Jerusalém e Israel. Logo, 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 logo. Mentira. Deus falou, foi 70 anos. Eu não vou diminuir um ano sequer.
E pode falar para esse povo que esses desgraçados, desses falsos profetas, infeliz, estão sendo usados pelo diabo para enganar e trazer falsa esperança. Vocês vão voltar depois de 70 anos. Está bem entendido? Por isso, faça a sua vida profissional aí na Babilônia. Negociem, façam pesquisa, sejam professores. Prosperem nessa cidade. Mesmo no exílio, eu abençoo o meu povo. Se você se sente exilado hoje, que as coisas não estão do jeito que você queria, abre os olhos, porque Deus tem te abençoado e você que não está percebendo. Deus nos abençoa até na Babilônia. Diga 3 vezes. Entenderam agora ou não? Então Deus diz assim: olha, eu quero abençoar vocês nessa desgraça aí, nessa tal de Babilônia. A desgraça, a imoralidade, o catimbó, a injustiça, está acontecendo aí na Babilônia. Mas vocês da minha igreja, eu trato diferente. É como hoje, no dia de hoje no Brasil. Pode vir a crise que vier, mas o seu povo Deus trata de modo diferente. Posso ver um glória a Deus? Posso ver um aleluia? Posso ouvir aleluia, glória a Deus? Agora, glória a Deus, aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então Deus fala: eu vou abençoar vocês na desgraça, na tal da Babilônia. Aí então por isso que ele fala: construam casa, sejam o melhor profissional, prosperem, casem os seus filhos, suas filhas, e depois que completar o 70, o ano que vem eu completo 70. Eu trago vocês de volta para casa. Vocês estão entendendo a piadinha? O ano que vem eu estou fazendo 70 também. E o Senhor falou: depois dos 70, eu trago vocês de volta para casa, para Jerusalém, para Israel. Então, irmão, ano que vem eu estou completando 70. Vai ser bonito aqui, um culto, um caixãozão bonito aqui, vocês falam. Mas aí é o seguinte. Ô Senhor. Então o Senhor fala: irmão, não tem jeito de dar errado para você. Não tem jeito de dar errado para sua casa. O velhinho do Daniel, ele passou mais de 50 anos lá na Babilônia. A Bíblia não fala que ele voltou para Jerusalém. Mas ele desfrutou do melhor de Deus. E foi usado por Deus para fazer esta oração. Essa oração está escrita, porque essa oração deve ter sido a oração que o povo de Deus começou a fazer. Essa oração do capítulo 9, irmão, não dá para ler tudo de novo, né? Mas você lê em casa, onde ele confessa o pecado. Senhor, o chicote vem no nosso lombo, porque o povo quebrou o contrato da aliança com Moisés e com Josué. E o Senhor disse no capítulo 8 e no 28 de Deuteronômio, que se por acaso rompesse o contrato, a maldição ia correr atrás e prevalecer. E aconteceu. Mas Senhor, Tu és misericordioso, leva teu povo de volta, porque o Senhor promete ou não promete aí, do versículo 10 em diante?
Ele fala para orar. Então Deus está falando hoje para a gente orar pelo Brasil, você orar pela sua família, pela sua vida, porque a promessa de Deus é para você, para os seus filhos e os filhos dos vossos filhos. Por causa da aliança de Deus com você, até os rebeldes de sua casa, os demônios têm limites. Porque o pacto é familiar. Crê no Senhor Jesus, é salvo tu e tua casa. A aliança de Deus com você é tão séria que até os rebeldes de sua casa, filho, irmão, sobrinho, né, Dina? Até os rebeldes, por causa da aliança de Deus com você, os demônios têm limites com eles. E nós somos pais pródigos, de braços abertos esperando que eles voltem arrependidos, sem deixar de interceder por eles. Essa oração é uma oração intercessória. A oração aqui do capítulo 9 de Daniel, ele está orando para que Deus cumpra a promessa de levar o seu povo de volta. Você tem promessa de Deus na sua vida, porque você tem a promessa, você vai ficar de braços cruzados, porque você tem a promessa, você vai mostrar para Deus, eu tenho a promessa. Estou entendendo ou não estou entendendo? O fato de você ter a promessa não lhe dá o direito de cruzar os braços. O fato de você ter a promessa, como foi o que Daniel descobriu em Jeremias 29, é para te fazer oração, é para orar ainda mais, para que aquilo que prometa, aquilo que está prometido, se cumpra. Eu tenho que pregar um mês inteiro na segunda-feira só sobre esse assunto. Mas vamos ver lá novamente, por favor, novamente, Jeremias 29. Jeremias 29, 10. 10. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado por vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Amém? Então Daniel, que era um estudioso da palavra, ele recebeu a carta do profeta Jeremias, e ele era um estudioso da lei e tal. Então, diante daquilo, o Espírito Santo o despertou a ele ser um intercessor, que nós devemos fazer hoje, pela Babilônia que nós estamos vivendo no Brasil. Orar também pelo povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Orar pela nossa família parental e nuclear. E orar por nós mesmos. Amém? Então o Senhor tem promessas. Mas você tem que dizer, Senhor, e a promessa? E começa a chorar. Se acabar as palavras, mia, igual gato na chuva. Mas não larga o pé de Deus. Entendeu? Enquanto Deus não cumprir, Deus tem prazer no crente chato. Ore, ore, ore.
Você vai ver os milagres. Foi isso que Daniel descobriu. Então veja aí agora novamente, no livro de Daniel, capítulo 9. Então os primeiros capítulos, versículos aí do capítulo 9, ele confessa o pecado do seu povo. Vamos dizer assim, do versículo 1 ao versículo 8. Mas coloca o versículo 9, por favor. Vejamos aí. Vamos ler juntos agora para frente, vamos lá. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a tua palavra. Versículo 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Preste atenção, da agora para frente, ele pedindo a misericórdia, a bênção. Senhor, eu confessei, o Senhor tem uma promessa, eu me arrependi, eu estou fazendo oração intercessória, perdoa o pecado do teu povo, cumpra a tua promessa, nos converta a ti, transforme os nossos corações. Veja agora, versículo 16 em diante, vamos lá. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor. 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome,
porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo nome de Jesus Cristo. A teu povo, a tua cidade, a igreja de Jesus Cristo. Nós podemos ter certeza que Deus vai nos abençoar e já tem nos abençoado. Irmão, que coisa boa eu chegar aqui numa segunda-feira, muitos vieram direto do trabalho. Isso aqui mostra um povo sério com Deus, que crê nas promessas de Deus, que busca as promessas do Senhor para si, para a sua casa, para a igreja de Jesus Cristo em dias tão difíceis. Irmãos, vocês são um alento para a minha alma, para o meu pastoreio, para o meu pastorado. Irmãos, o Senhor está conosco. E quando nós intercedemos, intercessão por outros, o Senhor nos abençoa. Foi assim que ele fez com Jó, Jó 42, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia por seus amigos. Quando você intercede, você ora, a oração do Senhor. Epa! Deus precisa de intercessores para que a vontade prometida dele se realize na terra. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele levanta alguém para pedir. Ui! Vocês não entenderam, não? Daniel fez porque o Espírito Santo de Deus despertou a Daniel para fazer a oração que Deus queria ouvir, para que assim ele ouvindo a oração de Daniel, ele pudesse conceder conforme a sua promessa. Preste atenção! Deus tem grandes coisas para a sua vida, sua família, mas Deus quer que você abra a boca, e quando você abre a boca e ora, você fala: os meus filhos são teus, são geração eleita, Senhor, as tuas promessas na minha vida, na minha casa, essa rebeldia do meu filho, da minha filha, Deus, em nome de Jesus, meu casamento está uma lástima, e começa a orar, e da família, e começa a orar. Deus está te despertando, assim como fizera com Daniel. Isso quem falou foi um grande teólogo. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele levanta alguém para clamar. Está entendendo ou não está entendendo? Quando Deus quer te abençoar, Ele te desperta para orar. Agora ficou mais fácil? Não, vocês não estão entendendo. Deus quer te abençoar, tem promessa na sua vida. Aí Ele pega, e não está acontecendo nada, Ele te desperta para orar, para que aquilo que Ele prometeu, que você sabe que é para você, tem que acontecer. Mas Ele fala: abre a boca! Entenderam ou não entenderam? Calvino dizia, estou começando agora, apesar de todas as promessas de Deus para o seu povo, isso é Calvino, ele está como que de braços cruzados, enquanto o seu povo fica de boca fechada. Pode escrever isso aí, foi Calvino. Nós somos uma igreja calvinista, nós cremos na misericórdia e na graça. Apesar de todas as promessas, lembra das promessas de Deus lá através de Jeremias? Promessa. Mas Deus fica assim.
Tô nem aí, tô nem aí. É o Tilipa, né? Não tem um tal do Tilipa que canta isso, não tô nem aí. Deus está lá, tô nem aí. Por que você não está nem aí, Senhor? Mas vocês não estão querendo nada, vocês não pedem nada. Nada tendes porque não. Vocês entenderam agora a oração intercessória de Daniel? Ele pediu aquilo que Deus já tinha prometido. Você também tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pedir aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus prometeu aconteça no tempo e no espaço. Glória a Deus. Aleluia. Gente, nós temos aqui material um mês inteiro, mas não vai dar certo, né? Mas nós somos o povo mais feliz da terra ou não somos?